Hoje é dia 2 de abril, é uma data conhecida mundialmente de conscientização sobre o autismo, por ser um tema que nós precisamos levar com bastante seriedade, mas ao mesmo tempo com bastante informação, porque eu penso que a gente vive num momento contemporâneo de tantos diagnósticos e tantas questões que estão acontecendo. Nós queremos aproveitar que ao longo desse mês nós vamos estar conversando sobre esse tema, sobre essa forma de experienciar a vida enquanto um sujeito que tem um diagnóstico do autismo. Eu convidei a Patrícia, uma pessoa de extrema carinho que eu tenho por ela, por muito afeto, muito respeito pela sua trajetória, pela sua vida. A Patrícia, ela é mãe de 2 crianças que são autistas e eles também são cegos. E conheço um pouquinho da história da Patrícia e eu quero, de uma forma para honrar a sua família, a sua história, os seus filhos, a forma que vocês vivem, eu escolhi para te convidar para poder estar aqui, porque eu acredito que o jeito que você entende e que você vive toda essa experiência de ter 2 filhos com esse diagnóstico e todas as complexidades que envolvem na dinâmica do dia a dia, eu acho que eu gostaria que outras pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho sobre essa história e levar informação, conscientizar a respeito de algumas questões, desmistificar outras, tirar preconceitos a respeito de alguns aspectos. Então a nossa conversa, acredito que vai ser bastante rica. Fica aí até o final, nos ouça, compartilhe para algumas pessoas que também precise e queira saber mais informações, e aí a gente vai estar disponível também se for necessário para perguntas e quaisquer coisas que vocês queiram, tá bom? Patrícia, eu queria muito poder que você te ouvir, mas também poder que você contasse para as pessoas como foi quando você descobriu o diagnóstico, qual foi o momento que você descobriu, a partir do momento que você descobriu, como que foi e que você segue a partir de então. Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade, né? Entre tantas mulheres que poderiam estar aqui, eu estou aqui, espero representá-las muito bem, contando a minha trajetória e também um pouco da minha rotina e o que é, né, viver o autismo de um jeito tão próximo. Meus filhos, eles têm 13 e o mais novo vai fazer 9 anos. O primeiro diagnóstico que nós tivemos foi o da cegueira. Eles já nasceram cegos por uma doença genética e aí logo após o do autismo. Eu costumo falar que o diagnóstico ele vem de um jeito sutil, como uma paulada na cabeça. É bem sutil. Então, geralmente nos pega desprevenidos. Então, a reação imediata é não saber o que fazer, não saber como agir. E, diante disso, vem aquela onda, né, de impossibilidades. Quando eu fiquei sabendo da cegueira, eu me lembro que, na verdade, o diagnóstico do meu filho mais velho, os 2, né, da cegueira e do autismo, eles vieram tardios, ao meu ponto de vista. Poderia ter sido feito antes, mas havia muita dúvida acerca do que estava acontecendo e aí foi um pouco tardio. Mas, ainda assim, nos pegou desprevenidos. E nós já tínhamos tido, o do autismo veio com 2 para 3 anos, meu mais velho tinha. E aí, diante disso, uma das primeiras coisas, dos primeiros pensamentos que vieram à minha mente é: puxa, ele não vai se casar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, eu não vou ter netos, eu não vou ter uma nora, eu não vou ter continuidade na minha descendência. Esse foi o primeiro não. A primeira onda de não que eu recebi foi essa. Porque a perspectiva era que era um grau severo, né, que tinha uma comorbidade cognitiva maior. Então essas coisas que geralmente quem está no grau leve consegue fazer, trabalhar e até tentar ter uma vida normal, eu sabia que no caso dele não ia rolar. Então, quando vem o diagnóstico, eu acho que no meu caso, né, a onda que me acometeu de início foi a onda dos não podes, tanto da cegueira quanto do autismo. Na cegueira eu ainda falei, eu vou me permitir prantear, sofrer por 7 dias. E por 7 dias eu sofri mesmo. Foi o luto literalmente do filho perfeito. Eu chorei, eu questionei a Deus, eu esbravejei por 7 dias. Aí depois eu sacudi a poeira e falei, bom, desistir não é opção. Então fui seguindo com aquilo que eu tinha diante de mim. Eu lembro que um filme que eu assisti mudou muito, já nos primeiros dias, a minha mentalidade.
acerca de como eu viveria essa situação, que foi o filme do Ray Charles. Existe um momento no filme que ele entra na casa dele e ele cai, ele chora. Ele é bem pequeno, ele chora. E aí a mãe finge que não está vendo ele, para deixar que ele se virasse, então levantasse, tateasse e encontrasse o caminho ali para sair. E aquilo me despertou para uma linha de comportamento onde eu não ia, então, optar por super proteger os meus filhos ou por valorizar demais essa condição que eles tinham e que eu não tinha escolha e nem o que fazer a respeito. Quando você teve o segundo ou quando você teve o primeiro, você em algum momento se sentiu ou pensou, eu vou ter o segundo? Você tinha medo, não tinha medo? Vocês desejaram ou tinha ali vamos correr um risco? Como que foi? Quando eu me casei, eu tinha um planejamento de ter 3 filhos. E aí, quando o Isaac veio, em nenhum momento eu pensei em não ter mais. E o Isaac, ele foi planejado, tudo, nos mínimos detalhes. Fiz a parte médica todinha certinha, não teve nenhuma intercorrência. Então, isso não me fez querer desistir de ter mais filhos. E eu pensava, não vai piorar. É só mais uma criança. E existia um percentual, né, uma possibilidade remota de que viesse também de novo com deficiência. Eu falei, não vou desistir, né? Isso não fez com que a gente pensasse, não teremos mais. Só que aí o meu planejamento para ter os 3 um deles era adoção e o outro era tentando normalmente. Mas aí eu comecei a estudar de novo. Nesse período que o Isaac tinha 2 anos, eu comecei a estudar novamente, fiz uma outra faculdade. E antes de acabar minha faculdade, eu engravidei novamente. Eu estava até entrando naquele processo de adoção e tudo mais, começando, né? Porque essa era a ordem que eu tinha meio que estabelecido. E aí eu fiquei grávida do Israel. O Israel não foi totalmente planejado, mas não vou dizer que nós não queríamos, porque quando a gente não quer, não faz. Mas... E aí, grávida do Israel, não tinha nenhum exame que eu pudesse fazer durante a gestação para saber se ele teria a mesma patologia. Então, foi fluindo a gestação, mas quando o Israel tinha 1 mês de vida, eu percebi que o movimento dos olhos dele, que a estrutura dos olhos dos meus filhos são perfeitas. Então, o movimento dos olhos dele já me deu a entender que ele também não enxergava. E aí eu fui, já com 1 mês de vida, eu fiz o exame e antes dos 2 meses dele de vida eu já sabia que ele era cego. Uma vez que ele era cego, eu já entendia também que a possibilidade de ser autista era muito grande, apesar de uma coisa não estar relacionada com a outra. E aí, com meses de vida, com menos de 1 ano de idade, ele já foi diagnosticado também com autismo. Ele tem mais comorbidades do que o meu filho mais velho e... contrariando a minha fala, dá para piorar um pouco às vezes. E ele acabou tendo um desenvolvimento muito mais tardio que o meu filho mais velho. E então foi um pouco difícil administrar tudo isso, porque as necessidades de eles têm uma diferença de 4 anos, né? Com as necessidades do outro, foi um período complicado. Como que fica esses cuidados com as necessidades que eles têm? Eles devem fazer algumas terapêuticas, né? Deve ter ali diariamente ou semanalmente determinadas atividades que eles fazem. Cumprir tudo isso, estar ali de uma forma que você está disponível, mas ao mesmo tempo, junto com o nascimento dos 2, tinha ali um projeto de poder... fez uma segunda faculdade, tinha ali um projeto de vida, construindo coisas enquanto profissão e tudo mais. Como que ficou para você, para a família, se organizar diante das necessidades deles, mas ao mesmo tempo você poder olhar para as suas necessidades, para os seus desejos, para o seu projeto de vida? Talvez por um tempo você imergiu ali e aí depois você se organizou de uma outra forma ou não? Como que foi esse processo para você e está sendo até hoje? Eu posso dizer que eu fiquei por 10 anos meio que num limbo. Porque no caso, a nossa família é composta por 4 pessoas, 4 indivíduos, 4 seres individuais. E aí, dentro dessas individualidades, nós precisamos criar uma rotina, uma logística que auxilie e respeite todos nós.
Então foram 10 anos para que a gente conseguisse fazer essa máquina funcionar mais ou menos bem. E claro, é um trabalho diário. Foi difícil por quê? Porque mesmo os dois, o Isaac e o Israel, tendo o mesmo diagnóstico, eles são completamente diferentes. A música que o Israel ouve é de um estilo. A música que o Isaac escuta é de outro estilo. O que o Isaac gosta de brincar e fazer é totalmente diferente, porque a personalidade dos dois é muito diferente. Então não tem como eu dizer que nós vamos fazer sempre a rotina que eles falam, que é muito importante para o autista, é um pouco difícil de aplicar, porque a rotina de um não é a de outro. Então foram anos de verdadeiro malabarismo. Eu acabava me culpando, porque às vezes entre equilibrar o que era bom para um e bom para outro, eu achava, puxa, eu tô fazendo menos para esse. É a vida da mãe, né? Se culpar Então eu me culpava. E aí nesse interim, indo atrás, tentando equilibrar com os meus próprios interesses, os meus é bem verdade que acabavam ficando no fim da fila. Mas é algo também que é natural. Como eu disse, vida da mãe. Não é natural que permaneça assim, mas por um tempo acontece. E aí diante da necessidade de um e às vezes a entrega, como o meu caçula precisava mais, de um desenvolvimento mais tardio, era natural também que eu acabasse ficando mais envolvida com ele. E aí meu esposo supria com o mais velho e a gente ia tentando equilibrar. Não é fácil porque chega uma hora que você entende que eles vieram da maneira que vieram, eu não pedi, não pediria, ninguém pediria. Mas vieram, então eu preciso lidar com isso. Lidar com isso foi também dizer não para algumas coisas. As terapias, elas acontecem quase que no mesmo horário, e aí algumas em locais diferentes. E existem demandas que eu vejo outras pessoas suprindo nos filhos, porque às vezes não conseguem no sentido profissional, e aquilo ficava me corroendo. Eu falava, eu não quero ser terapeuta dos meus filhos, eu não quero ser professora deles. Eu tive filho com a intenção de ser mãe. Isso é uma cobrança muito real, assim, que né, as mães vão estudar enlouquecidamente para dizer assim, eu tenho que saber fazer isso, eu tenho que saber fazer aquilo, e aí você se colocou num lugar de dizer não, eu não sou a professora, eu não sou a terapeuta, eu não sou... Eu demorei, porque essa cobrança, ela acontece sutilmente, às vezes até pelo meio familiar. Eu tinha pessoas que falavam assim, você viu que tá tendo um curso de tal coisa? Se você fizesse, ajudaria. Quando eu até pensei em fazer uma outra faculdade, todo mundo queria que eu fizesse pedagogia, porque aí eu poderia me aprofundar na educação especial e aí eu seria para eles o suporte que é muito difícil a gente ter, porque troca de professor, escola é uma outra pauta que vai vir para frente. Então, eu fiquei chocada na hora. Eu falei, de jeito nenhum. Mas para eu admitir isso em voz alta foi muito difícil, porque a gente acaba se sentindo um pouco julgado. Mas eu falei, eu não quero ser professora, eu não quero ser terapeuta, eu não quero ser nada dos meus filhos a não ser a mãe. E que mãe que eu quero ser? Eu quero ser aquela mãe que dá bronca, eu quero ser aquela mãe que elogia e paparica, eu quero ser a mãe mais natural possível, independentemente da condição deles. E foi a linha de educação e de criação que nós adotamos em casa. Tratá-los com naturalidade. Diante das coisas boas que eles fazem, diante das coisas não boas, eles ficam de castigo, eles recebem punição como se a condição deles não fosse especial. E a gente trata eles com seriedade e às vezes com severidade, se for o caso, como uma criança típica. E eu percebi ao longo dos anos que eles super entendem. Eles entendem muito o castigo, eles entendem muito o não. Até porque eles falam, até o meu filho o caçula, ele é não verbal. Até o meu filho que não fala, ele expressa muito bem o não dele quando ele não quer as coisas. Então, uma vez que eles têm autonomia para não querer algo, eles têm também para entender quando não é para ser feito. Então a gente seguiu essa linha assim, de tratá-los do jeito mais natural possível e também cobrar das pessoas ao redor e ensinar as pessoas ao redor a fazer da mesma forma. Se os primos estão brincando e fizeram bagunça ou quebraram algum, todos os primos vão tomar bronca. E os meus não vão ficar isentos porque são especiais.
entende? A gente foi ensinando, né, para os nossos familiares, e eu tento ensinar para as pessoas que conhecem eles no decorrer da vida, que não existe nada de especial em ter uma deficiência. Foi só uma terminologia que, no meu ponto de vista, um pouco inadequada para falar acerca de algo. Não existe nada de especial, porque senão as pessoas pediriam: eu quero que o meu próximo filho seja autista. Ninguém pede por isso. Então não é especial, mas não é algo também que nos limita ou nos coloca numa condição de inferioridade. Pelo contrário, é algo que nos forja, pelo menos a minha, a nossa família, nos forjou de uma maneira que hoje eu entendo que, através da cegueira deles, os meus olhos se abriram de um jeito que tem de saber que, mesmo cego, eles enxergam mais que eu, fez com que eu acordasse para algumas coisas da vida também. Patrícia, o que seria para você, se a gente usa esse termo mães atípicas, né? Como que esbarra para você essa nomenclatura? Assim, o que significa? O que tem dentro de tudo isso quando a gente fala ser uma mãe atípica? Bom, eu me considero atípica porque, como eu falei, não é por escolha. Eu sou obrigada, às vezes, a ter atitudes e agir e a viver a minha vida de um jeito que não é como a maioria vive. Então isso me coloca num lugar de diferenciação. Mas eu verdadeiramente acredito que as nomenclaturas, elas vêm para trazer uma maneira um pouco mais até digna de abordar o assunto. Só que eu entendo também, eu prefiro aquelas que são um pouco mais naturais do que as que são muito enfeitadas ou romantizadas, né? Então vamos entrar inclusive nessa questão que a gente estava dizendo, assim, quando você é uma pessoa que é muito envolvida em querer buscar os direitos dos seus filhos, do que eles têm enquanto precisa de um recurso dentro da escola, eu vou lá atrás, mas ao mesmo tempo, como que fica para você, assim, dentro desse negócio da mãe atípica e saber que tem que lutar por determinadas conquistas e coisas que socialmente se impõem e precisa reivindicar mesmo, mas talvez não deste lugar de uma mãe que vai abraçar isso de um jeito que eu tomo isso como, né, algo que é o projeto da minha vida. E aí, será que a gente está falando de uma necessidade dos filhos, enquanto essa condição que o autismo está pedindo? Ou a gente talvez está dizendo dessa mãe que tem ali uma necessidade que encontra nesse forma de reivindicar e pedir e solicitar um lugar da sua existência a partir de então também, né? Como que você gerenciou ou pensa a respeito disso? Existe uma situação que é muito comum, onde quando vem o diagnóstico do autismo, a família, ela se condiciona muito a viver de acordo com as necessidades específicas que aquela criança tem. Então, o cenário muda de uma criança autista inserida numa família para uma família que se torna autista. Eu me deparo muito com, vou trazer mais pro sentido das mulheres, né, com mães que estão em duas situações, ou na negação, que parece que aquilo não existe, mas está diante dos olhos de todos, ou numa supervalorização, que é o mais comum. Eu entendo que o diagnóstico, ele causa uma bagunça tão grande na gente, de nós não entendemos o porquê estamos vivendo aquilo, e aí às vezes nessa bagunça as mulheres acabam se permitindo definir pelo diagnóstico do filho delas. E aí elas supervalorizam aquilo, não vou falar que veneram, mas aí elas só vivem para isso, para esse diagnóstico. Eu verdadeiramente preferia não ter que brigar ou reivindicar nenhum direito dos meus filhos. Como eu falei, tento viver a vida o mais natural possível com eles. Então eu gostaria mesmo de chegar com eles na escola e só fazer a matrícula. E aí, quando todo mundo recebe aquele calendário de tal dia vai começar as aulas, eu não ficar com meu coração angustiado pensando, será que eles vão poder ir mesmo naquele dia ou será que vai ficar esperando 40 dias para arrumarem uma professora auxiliar para poder acompanhá-los? Então, infelizmente, eu sou obrigada a reivindicar certos direitos. E aí, com isso, é óbvio, eu acabo aprendendo, né, sobre leis. Meu marido é advogado, então isso ajuda muito. Acabo tendo que auxiliar outras mães também, então eu me engajo na causa por falta de escolha. Eu não estaria me envolvendo com essa questão se não fizesse parte da minha realidade. É correto isso? Não, não é. E eu acho extremamente nobre quando eu vejo pessoas, como o Instituto Encontros mesmo, dando abertura para falar de um caso, mesmo sem estar vivendo diariamente, convivendo com a realidade disso. Porque é uma atitude que talvez eu não tivesse se eu não tivesse os meus filhos.
Então os pais, os familiares, as pessoas que convivem com a realidade da deficiência têm por obrigação que levantar essa bandeira de um jeito ou de outro. Porque mesmo não querendo, eu me vejo na situação de brigar por esse direito, de ter que fazer valer o direito. Só que entre o direito e o privilégio existe uma linha tênue, porque às vezes isso acaba sendo um pouco confundido. E por que é confundido? Porque as pessoas elas estão voltadas a analisar a deficiência em si. Eles analisam o autismo, mas eles não analisam e se esquecem do indivíduo com autismo. Sempre que eu vou falar sobre o meu filho, eu não falo assim, meu filho é autista. Eu vou apresentar ele como Isaac, esse é o Isaac. Então toda pessoa vai ter que conhecer o Isaac antes de analisar a patologia que ele tem. Por quê? Porque se eu for analisar o autismo, eu vou entender que aquela lista de direitos que um autista tem, vale para todo mundo. Mas tem direitos que o Isaac tem que ele não precisa usufruir deles. Mas eu vejo o quê? Tem mães que se engajam tanto que elas pegam aquela lista debaixo do braço, querem sair brigando com o mundo, fazendo valer os direitos. Sendo que às vezes o filho dela nem precisa que ela entre nessa briga. A patologia que ele tem às vezes nem é para tanto, né? Mas existe uma supervalorização do diagnóstico porque isso passa a definir aquela mulher. Quem é aquela mulher? E como eu falei, eu fiquei 10 anos num limbo. Por quê? Porque eu não queria ser definida como uma mãe atípica apenas. E isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, mas não é o que me define. Porque antes de ser uma mãe atípica, eu sou a mãe deles. Antes deles serem pessoas com autismo ou cegos, eles são os meus filhos. Ele é o Isaac, ele é o Israel. E entender e saber como eles são é o ponto de partida. A deficiência, ela vem depois. E acho que é esse movimento que faz com que a gente viva a deficiência com um pouco mais de naturalidade. Mas ainda assim, nós somos, sim, impedidos de fazer diversas coisas com eles. Uma viagem, por exemplo. Você sabe a luta que é. Uma viagem é uma viagem de 2, 3 dias, talvez, num lugar que você vai conseguir administrar algumas coisas, mas que também vai poder proporcionar coisas que você sabe que eles gostam, sim, como ficar ali, sei lá, andando na grama e fazendo coisas assim, mas tem realmente ali uma questão que vai ser cerceada ou que vai ser cuidada, sim, de uma determinada forma, mas não é só uma simples viagem, é a viagem que precisa ser programada, organizada. É uma missão de guerra. Pinta a cara e vai pra guerra, porque pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. E assim, como eu falei, 10 anos no limbo também envolveu muitas frustrações. Então, para quem está no espectro e para quem também está no espectro, mas de maneira, né, como rede de apoio, como tutor, como alguém que está participando de fora, eu acho que essa é a realidade que envolve muitas frustrações, tanto para uma parte quanto para outra. A primeira grande frustração que eu tive foi em relação aos aniversários. Eu sempre fui muito criativa e gostava para os meus irmãos, para todo mundo fazer festinha, decoração e tudo. E eu tinha uma ideia de que para o meu filho, meu primeiro filho, eu ia botar tudo para jogo. Toda a criatividade de todos os anos da minha vida eu ia dedicar ali. Mas ele não, na época, né, não conseguia, não gostava e entrava em crise ouvindo vozes de outras crianças. Então, ao longo desses anos eu entendi que os aniversários, eles eram só para nós, para os avós, para os tios, ou seja, no máximo 10 pessoas, e na hora de cantar o parabéns, ele já tá com aquela cara assim de eu não aguento mais. Então foram anos para eu entender que isso não ia acontecer, que eu não poderia pôr em prática aquilo que eu pensei e planejei a vida inteira. Por quê? Porque o meu filho não, a condição dele, o humor dele, não permite que isso aconteça. Então deixar de fazer algumas coisas por conta das necessidades que eles têm é muito comum. E aí como que esbarra nessa saúde mental da mãe que vive diante e imersa de todas essas necessidades, ou dessa mãe atípica? Isso vale, eu acho que para toda mulher. A mulher que se torna mãe e ela se coloca apenas nesse papel de mãe, a saúde mental dela vai ficar muito complicada, independentemente se a criança dela for uma criança com deficiência ou não. Então, como eu falei, assim como eu falei que antes do autismo, os meus filhos, eles são pessoas, eles são crianças nesse momento, a mulher, ela precisa entender que antes dela ser mãe, ela é uma mulher. E que ela não vai, por mais que ela se ache autossuficiente, maravilhosa, e por mais que ela entenda
que ela tem pelo filho dela um maior do que qualquer outra pessoa, se ela não estiver bem, ela não consegue passar o que ela deveria para o filho. Então, em primeiro lugar, ela vai precisar cuidar de si, para que ela possa então entregar algo que ela tem para ela, algo que está nela, que ela vai, é meio que automático, ela vai transbordar para aquele filho, para aquela pessoa que precisa tanto. É muito importante. Eu resolvi, me enxergar como um indivíduo antes de ser mãe, antes de ser esposa, por pouco tempo, porque eu falei que fiquei 10 anos num limbo. E é natural, até a gente organizar a rotina da família, a logística, não foi porque eu fui forçada a viver. Não, eu estava me organizando, me organizei, consegui com isso confiar e ter uma rede de apoio. Porque eu falei, a gente ama tanto, a gente tem tanto medo de que algo aconteça fora do nosso controle, porque tudo já está fora do controle, que às vezes a gente até tem medo de contratar pessoas ou de pedir ajuda para pessoas para cuidar deles. Eu me lembro quando o meu filho foi para a escola, eu fiz aquele checklist, ele não bebe suco, ele não isso, ele não come fruta. Fui falando tudo que ele não fazia, porque em casa tentar fazer isso fazia com que ele entrasse em crise. Então eu tinha medo de deixar o menino lá e ele pegar a versão da escola. Na primeira semana que eu fui buscar ele, a moça falou, nossa, ele tomou 2 canecas de suco de acerola. E eu pensei, de acerola ainda? E ele tomou na caneca porque ela ensinou ele a fazer o movimento de erguer a caneca, porque lá em casa eu só tava dando naquelas mamadeirinhas de biquinho. Então, mulher, deixar o seu filho com outras pessoas pode ser uma bênção para eles, porque eles se desenvolvem quando eles são tirados daquela zona de conforto. Rotina é importante para o autista? É, mas até que ponto? Porque às vezes tirar eles também daquele método que é totalmente padrão faz com que eles se desenvolvam, faz com que eles aprendam novas coisas. Então, encarei essas abordagens e fui me permitindo ter ajuda e ter tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde mental. Então, assim, eu não me desregulei toda e pensei, agora eu tô um bagaço, então eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu me organizei para que então eu começasse a trazer o foco para mim, e cuidar da minha saúde mental foi o plus, né? É o que tem feito total diferença, é o que faz diferença. E então a minha recomendação é, mulheres, façam isso, faça isso. Se permita, antes de ser uma mãe atípica, antes de ficar 24 horas levantando uma bandeira de autismo, levante a bandeira de si mesmo, cuide de si, ame a si mesmo, valorize a si mesmo e, consequentemente, pessoas virão até você para pegar um pouquinho do que você tem, sendo uma sabedoria acerca de algum procedimento, de leis ou de direito que você já adquiriu para o seu filho, ou de uma trajetória que você já passou, né? Você vai estar disponível mesmo sem se colocar toda hora disponível para isso, mas se coloque disponível para si mesmo. Eu acho que é muito rico ouvir, Patrícia, do jeito que você está trazendo o tempo todo, reforçando, do quanto que você entende que seus filhos são sujeitos antes de ter um diagnóstico. Sim. E você também é um sujeito antes de ser uma mãe atípica. É muito rico isso, porque quando a gente fala, e a tendência, falando sobre pessoas que convivem com pessoas que têm um diagnóstico, se perdem completamente nesse nome, nessa nomenclatura, nesse diagnóstico, e aí ela passa a tratar e cuidar e levar as necessidades para essa criança ou para essa pessoa que tem um diagnóstico a partir do diagnóstico. A gente perde de vista que talvez esse sujeito, nas suas singularidades, ele tem uma capacidade, uma potência de desenvolver determinadas coisas. Sim. Que é diferente do que o outro que não tem, mas às vezes a gente está tão pegado no que aqueles tiques do diagnóstico vai dizendo que tem ali, pode apresentar enquanto sintoma, que às vezes a gente perde de vista isso. E essa mãe, essa cuidadora, esse pai, o responsável, parece que de alguma forma também perde de vista que essa pessoa é um sujeito e que tem as suas necessidades, tem as suas fragilidades, tem as suas vulnerabilidades antes de inclusive esbarrar nas vulnerabilidades dessa criança. Então, assim, é muito
bonito, eu sei que o quanto que foi trabalhoso para você chegar neste momento da sua vida, de você conseguir se colocar neste lugar e poder falar deste lugar de alguém que já mergulhou, assim como você falou, por 10 anos, talvez construindo, organizando, se reorganizando, vivendo os seus lutos, vivendo as suas perdas, daquele filho ideal, daquele filho, os 2 filhos, né, que você gostaria, inclusive do desejo, você falou várias vezes. Eu não desejo, não quero, não gostaria de ter que lutar, reivindicar e passar pela experiência que eu passo, mas os meus 2 filhos têm autismo, têm uma cegueira e você se depara com isso diariamente. A partir disso, então, que eu me deparo diariamente, eu vou tentando organizar dentro dessas necessidades e do que vai se tornando possível também dentro dessa realidade diária. E aí você falou um pouquinho do apoio, do suporte enquanto uma rede de apoio, mas não sei se você gostaria de falar um pouquinho mais de como é que essa rede de apoio pode se apresentar, inclusive, como um suporte para essa organização toda que vai acontecer, até para esse pai, para essa mãe, né, poderem respirar aí um pouquinho. Fazendo um mix de tudo, os principais problemas que nós enfrentamos até hoje, incrivelmente falando, envolveram as pessoas tecnicamente mais graduadas, as que mais tinham entendimento técnico acerca do autismo foram as que mais, eu não vou dizer que nos prejudicaram, mas as que mais nos abalaram por um tempo. No sentido de que, por exemplo, das professoras que o meu filho teve, uma que era também uma mãe atípica e que tinha MBA, o currículo dela era muito bom, teoricamente. Foi a que... Meu filho ele não sofreu nenhum tipo de violência, mas foi a que fez com que ele sofresse maus tratos na escola. Então, a experiência de maus tratos que o meu filho viveu foi com uma pessoa com esse gabarito. E em relação porque a nossa saga entre médicos que atendam pelo plano, que param de atender, entre receitas médicas e exames e mais exames, as coisas que eu mais ouvi de horrorosas foram em lugares super conceituados da cidade. Ouvi coisas do tipo, puxa, que azar, 2 filhos. Ouvi coisas do tipo, quando eu estava na busca do primeiro diagnóstico do meu primeiro, né? Poxa vida, você tem que ser uma mulher um pouco mais segura, o seu filho não tem nada. E uma hora de tanto você procurar, você vai achar. Tipo, clínicas de renome, não foram coisas assim. E então, assim, o conhecimento técnico, em nenhuma área, ele vai ser fundamental se a pessoa que estiver aplicando esse conhecimento não tiver um olhar para o indivíduo antes. Como mãe, eu sei absolutamente qual é a necessidade e o que é melhor para o meu filho. Mas a gente se depara com verdadeiras muralhas em escola, no que for, porque eles se engessam para um método de aplicação e não nos ouvem, não escuta as mães. E querem, com aquelas abordagens técnicas e mirabolantes que eles têm, nos colocar algo que a gente às vezes sabe que não se aplica para a realidade dos nossos filhos, mas que nós somos obrigadas a engolir. Eu vejo muito isso acontecer nas escolas e fico muito, muito decepcionada quando eu vejo isso acontecer até com mães que verdadeiramente não têm uma informação a ponto de falar, olha, eu não quero isso para o meu filho porque não precisa. Como eu te falei, eu acabei abdicando de colocar os meus filhos num monte de terapia que foi prescrita para eles, porque antes deles serem autistas, eu sei que eles são crianças. Eu não vou fazer com que eles percam a infância deles vivendo de terapia 24 horas, sendo que eu sei que isso não vai trazer cura para a condição deles. Mas não é fácil você chegar numa condição de clareza. Você acha que você já sofreu preconceito por ser essa mãe que lida com as coisas dessa forma? De outras mães? De outras mães atípicas. Sim, eu tô até com medo dessa entrevista, pessoal. Não vão, haters.
Não, E daí a gente entra na questão assim de uma romantização, de uma questão, né? Dessa questão de um pré-conceito ou de um pré-julgamento do que a gente conhece sobre o autismo. O que eu acho bacana que você está trazendo é uma questão assim nua e crua, é uma realidade que você construiu, que você vive e é isso, né? E aí como que fica esse negócio assim? Porque tem uma romantização, inclusive, das terapêuticas. Tem, eu vejo. Sim, esse mês vai ser um mês de muita romantização. Porque como está se falando de consciência, sobre a causa, muitas pessoas trazem isso como vamos celebrar o autismo. Não é sobre isso, é trazer mesmo para as pessoas clareza de que essa condição, essa patologia, esse espectro, esses traços de comportamento não define as pessoas que possuem. Elas são pessoas, elas são indivíduos, elas são seres que merecem ser tratados com amor, com dignidade, com respeito, ou às vezes com severidade, assim como todos nós. Trazer para o natural, trazer para o que é comum, eu acho que é a principal linha de abordagem para conscientizar as pessoas acerca dessa causa. Não vamos romantizar, não vamos mistificar, mas vamos tratar com naturalidade, entendendo que do outro lado tem um ser humano. Não é um ser de luz, não é um ser azul, é um ser humano. É um ser humano que é capaz de sofrer, que é capaz de se alegrar, que é capaz de ficar bravo, assim como todos nós. Só que às vezes, por conta do diagnóstico, ele expressa tudo isso de um jeito diferente. É só isso. Patrícia tem toda a propriedade para dizer o que ela disse agora, porque você convive com duas crianças que têm esse diagnóstico. Então, talvez se essa fala só saísse da minha boca ou saísse da boca de alguma outra pessoa, não teria a propriedade que tem quando sai de quem sai, que é você que está trazendo dessa realidade. Eu acho que não existe mensagem mais poderosa, né, de levar uma conscientização do que essa que você acabou de trazer e de finalizar. Assim, tem alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de fechar, finalizar, trazendo, deixando, principalmente desse contexto de não vamos romantizar diagnóstico, terapêuticas e detalhes e coisas, né? O que você gostaria de trazer? Bom, o que eu quero falar, eu acho que não é nem tanto para as pessoas com autismo, né? Mas porque eu estou no lugar de alguém que está como rede de apoio de pessoas com autismo. Então eu quero falar para essas pessoas, essa rede de apoio, esses tutores, esses pais, né? Cuidem de si. Pensem que para vocês proporcionarem qualquer coisa para eles, vocês primeiro precisam entregar para si. E acreditem que ter uma rede de apoio é muito importante e pode ser muito benéfico para eles. Nós somos maravilhosas como mães, enquanto mães, mas tem sempre alguém que pode ensinar para os nossos filhos algo que nós não ensinamos. Às vezes por um acúmulo de estresse, às vezes por uma sobrecarga emocional e também diária ali de afazeres. Então, se permita dar um tempo, se permita respirar. E isso não é algo natural, isso é decisão, é estratégia. É começar, nem que seja com 30 minutos diários ou 30 minutos semanais, dependendo da rotina que a pessoa vive. Mas tire 30 minutos, nem que seja para sentar no banco da praça da esquina e ficar lá sozinha. Se para esses 30 minutos você precisar que uma avó, que uma tia, ou pagar a filha da vizinha para ela ficar 30 minutos ali na sua casa com o seu filho, para você ter esse tempo, faça, só faça. Se dê esse momento, se permita, né, se respeite na sua individualidade. E aí, claro, desses 30 minutos, como eu falei, é estratégico, é uma coisa que você se obriga a fazer, né? Você tira do consciente para jogar para o inconsciente. Automaticamente, esse tempo vai ficando mais prolongado, automaticamente você vai investindo um pouco mais nos outros momentos que antes dessa criança surgir você tinha, né? É muito falado que os homens geralmente abandonam, né, a causa ou abandonam os lares. Mas eu me deparo muito com o fato de que antes desses homens serem abandonados, eles já foram abandonados pelas suas mulheres. Porque elas se esqueceram que eram esposas e viraram mães atípicas, né? Como mãe atípica que sou, estou celebrando também, sim, o mês da conscientização e tentando trazer para vocês uma consciência acerca dessa causa, mas falando, não sou só isso, não é só sobre isso. Sou mulher, sou um ser que vive em sociedade,
sou uma pessoa que sofre, que se alegra, mas tudo isso não porque eu sou uma mãe especial, mas porque eu sou um ser humano. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por dividir, por compartilhar, por poder se abrir, por poder ser tão verdadeira, poder dizer da forma que você disse, né? As pessoas vão, quando te ouvir, algumas vão ser atravessadas de um lugar até de estranhamento, eu imagino, porque às vezes fico muito nesse lugar de um discurso diferente do que você está trazendo hoje, mas a escolha de poder ter você hoje aqui é exatamente desse lugar, do quanto que quando você pode falar sobre e trazer uma conscientização é de um lugar de extrema vivência, de quem foi construindo, se organizando, se reorganizando, identificando o que é possível, o que não é possível, o que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode, para você poder ir lidando com todas as cobranças, com todas as demandas sociais dentro da sua casa, por você mesma, que por si só já seria bastante, e aí já tem um dos outros. Então, assim, é muito bonito ver que ao mesmo tempo que tem uma sociedade contando o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, como que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo trazer um pouquinho isso para você, para os seus filhos, para sua casa, o que cabe, o que não cabe, de que forma que vocês se organizam, de que forma que vocês vão se reorganizar a partir de cada coisa que vão acontecendo, de cada momentos que vocês vão vivendo. Agora eles estão na adolescência, eles estão num outro momento, daqui a pouco eles estão em uma outra fase da vida, e aí são outras reorganizações de novo. Então eu te agradeço imensamente, assim, de todo o coração, de poder estar aqui, de poder compartilhar, e espero que alcance muitas pessoas te ouçam e que possam, né, pensar, refletir, trazer um pouquinho, né, desse mês, assim, falando e girando em torno disso tudo, com muita realidade, né, que possa ser real. O ideal é aquilo que a gente gostaria, que a gente almeja, que a gente fantasia, que a gente deseja, mas o real é o possível. E o possível é o que você está construindo. Obrigado. Então, agradeço muito. Eu que agradeço. Se você se identificou com a história da Patrícia, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência e continue acompanhando a gente aqui no Instituto Encontros. Nós estamos aqui para apoiar cada passo dessa jornada que você pode estar trilhando ou que você conhece alguém que esteja trilhando. Espero que chegue aí para ti com bastante afeto e com muita conscientização